Universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. Energia racional. 748, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 748, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E depois que desenvolver o raciocínio, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E há milhões de milênios que toda a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. O estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, e vão encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento vão encontrar a discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias. E antes de 1935, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora, com a fase racional, a fase do verdadeiro Deus, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o pensamento e a imaginação estão a caminho da liquidação. Vem aí a liquidação de tudo, porque vão passar a transitar pelo espaço. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois que o raciocínio estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar para o primeiro mundo. E lá serão corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E assim mesmo, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, é que estarão prontos para voltar para o primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E ainda assim mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para voltar ao seu estado natural. Muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e depois tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional, para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, porque são feitos pela energia magnética, e vão se transformar em verdadeiros Exus, porque são filhos do eixo da Terra, e vão espetar com garfão esses que pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, porque vivem desconhecidos de si mesmo, por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. E se não desenvolver o raciocínio, vão para as classes inferiores. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional, para poder voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque as energias lá são puras, limpas e perfeitas no mundo do verdadeiro Deus. Hoje, quem passou a se conhecer estão ansiosos para voltar ao seu estado natural. Estão fazendo tudo para voltar ao seu estado natural. Estão apelando para tudo para voltar ao seu estado natural. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que morrer em um desastre de trem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que morrer em um desastre de ônibus, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que morrer em um desastre de automóvel, o pensamento não avisa. Para ver que o pensamento é inimigo do pensador. Porque o pensador foi feito para lapidar. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Porque o pensamento é inimigo do pensador. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações, por isso é uma natureza deformada. Aonde existe morte, a natureza é deformada, porque são feitos pela energia magnética. É por isso que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Vem a natureza preparando a humanidade
para depois de bem preparados, voltar ao seu estado natural, ao seu verdadeiro estado natural. E assim vem há milhões de milênios, e depois tem que desenvolver o raciocínio. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltarão ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E está tudo inflacionado. A inflação está dominando o mundo, porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até toda a humanidade ficar pronta para desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E no mundo todos estão vivendo desesperançados. Cada povo criou a sua religião. Um criou Buda, um criou Jeová, outro criou Alá, e todas essas Bíblias são diferentes umas das outras. A coisa no mundo está preta, porque estamos no fim da existência dessa deformação e transformação, porque todos vivem desconhecidos de si mesmo. Pensam que é nascer, sofrer e morrer. Assim dizem os materialistas. Não sabem que são uns corpos de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. E existem 3 epidemias natural da natureza: o AIDS, o câncer e a leucemia. São epidemias da natureza, são males incuráveis, como um colapso, que não tem cura. Só o que tem cura são os infartos. Tem pessoa que dá infarto, que dá 4, 5 infartos. Agora, os males da natureza não tem cura, porque são epidemias da natureza. Hoje, quem passou a se conhecer sabe de tudo isso, que está na fase, que está na frente dos olhos de todo mundo. E há milênios, milhões de milênios, que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. E depois que desenvolver o seu raciocínio, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está, materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, a energia do mundo racional, que é o istmo do mesencéfalo. E aí está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, a energia do mundo racional, que é o istmo do mesencéfalo. Estamos na fase do terceiro milênio, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E assim mesmo,
têm que desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois de desenvolver o raciocínio, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo está passando por horas negras, por horas de trevas, porque estamos no fim dessa deformação racional e foram chamados à atenção muitas vezes pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E o resultado foi esse. Ficaram aí deformados, cheios de defeitos, nessa deformação racional. E ficaram assim, cheios de defeitos, por serem um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. É aí que todos sofrem de dores, dores de cabeça, dores reumáticas, dores no fígado, dores nos rins, dores nas cadeiras, e não sabem o que é, por viverem desconhecidos de si mesmo. É que não sabe o porquê se sentem tantas dores, sofrem muito. Por que sentem tantas dores, sofrem muitos. E o mal de todos é viverem gripados a vida toda. A gripe é uma moléstia natural da natureza que é transmissível, porque é contagiosa. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Eu estou com reumatismo, eu estou com dor de cabeça, eu estou gripado. E essas moléstias todas são contagiosas, principalmente a gripe, que são moléstias naturais da natureza. Vivem todos resfriados, vivem todos gripados. A gripe é uma moléstia comum que muitos já se acostumaram com ela. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a categoria de animal irracional, que são ferozes porque são feitos pela energia magnética. São feitos pela energia magnética, por isso é que tem muitos que são vegetarianos. E pensam que comendo carne está comendo um parente seu, só come vegetal. Não sabem que todos nasceram do chão, que são os vegetais, em forma de animal racional. E não há efeito sem causa. A causa dessa deformação é o primeiro mundo, que foram chamados à atenção pelo verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E hoje estão aí, materializados na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializado pela cultura racional, estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o mundo passa por horas pretas, devido a essas transformações naturais da natureza, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar em animal irracional, de 2 pés, de 4 pés, para ver como a vida é triste, como a vida é dura. Depois de ser gente, se transforma em bicho de 4 pés e de 2 pés, e por isso que a vida é muito dura. É muito difícil viver nessa deformação racional como um verdadeiro mortal. Por isso, há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
Aí então vão deixar de ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A morte tinha mesmo que existir, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Ninguém sabe por que assim é, ninguém sabe por que assim são, ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde vão. Hoje é que estão sabendo de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. A energia daqui do chão é uma energia de transformação. Por isso, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma classe para outra. Por isso, vão se transformar em animal irracional, porque são feitos pela energia magnética. E vão se transformar em bicho, de 2 pés, de 4 pés, porque são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. Aqui todos são mortais, todos morrem disso, morrem daquilo, porque quando nascem aqui, já sabem que são nascer, sofrer e morrer. Depois de tanto sofrimento e padecimento, sofrem e morrem. É por isso que aí está a fase da racionalização dos povos, preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional, para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão ser verdadeiros Exus. Vão espetar os materialistas com o garfo na mão, que pensam que a vida é essa mesmo. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E são feitos pela energia magnética, porque é a energia pior que existe. Se transforma para bichos irracionais de 2 pés e de 4 pés. E o mundo atravessa por horas negras. O mundo está em trevas por causa dessa transformação. Vão se transformar na categoria de bicho racional, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois ter que desenvolver o seu raciocínio, desenvolvendo o seu raciocínio na cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Mas tem que se transformar em Exu, porque são filhos do eixo da Terra. E vão espetar esses materialistas que pensam que tudo é, para deixarem de serem materialistas. Vão ser habitantes do astral térreo. Os habitantes do astral térreo são feitos pelo eixo da Terra. São verdadeiros Exus. Espetar os materialistas para que os materialistas deixem de ser materialistas. E nada se perde, nada se cria,
porque tudo se transforma de uma vida para outra. E depois que desenvolver o raciocínio, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. O estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional. E vão encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento vão encontrar a discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. A continuação dessas mensagens se encontra no 749, volume do Histórico.